como paginar o teu piso, pavimentação nas áreas externas. Hoje a gente vai aprender como adaptar os formatos e tamanhos diferentes das várias opções de pisos e pavimentações para os teus projetos de áreas abertas. É importante a gente entender que paginar um piso em área externa é muito diferente de fazer paginação para ambiente fechado. As nossas geometrias de espaços abertos são as mais variadas possíveis e não atendem a ângulos de 90 graus, por exemplo, como quando a gente tem ambientes internos, que a gente define lá um zero e a partir dali a gente começa a ter as peças bem adaptadas de acordo com a sua geometria. As áreas abertas, os espaços externos, têm ângulos muito diferentes entre si. E é importante a gente adaptar também de acordo com a geometria e ir alterando formatos de paginação de acordo com as mudanças de ângulos que a gente tem nos projetos. Então, vamos aprender. A gente vai utilizar como exemplo o projeto de pavimentação com blocos de concreto para falar sobre isso. Muitas calçadas, pátios, estacionamentos e áreas abertas de condomínios ou de praças são revestidos com diversos tipos de pavimentação e também com os famosos blocos de concreto, os bloquetes. Também são conhecidos como pavers ou pavés ou pavimentos drenantes, porque eles são assentados diretamente sobre o solo ou sobre a areia. Então, eles deixam infiltrar a água da chuva. Em vez de jogar essa água da chuva para bueiro, para galeria, para córrego, onerando a rede da cidade, ele pode também auxiliar na drenagem da água. E isso evita a gente ter aqueles focos de poços de água, poça de água que acaba criando, em alguns lugares do projeto. Ajuda a evitar aqueles focos de alagamento também, porque o solo já que está embaixo desse pavimento pode absorver boa parte dessa água. Então esse pavimento também é bom porque a gente pode facilmente consertar qualquer coisa que tiver por baixo, como tubulações enterradas e depois recolocar as peças como se fosse um quebra-cabeça, sem a gente ficar quebrando o contrapiso e dando muito retrabalho para o projeto. Os pavimentos de concreto intertravados são compostos de peças pré-moldadas que não utilizam rejuntes e são assentadas diretamente então sobre esse colchão de areia. Isso acaba, como eu comentei, facilitando muito a drenagem da água e aparece como uma boa opção para a redução dos impactos das chuvas nas cidades, colaborando para a diminuição dessas superfícies impermeabilizadas e diminuindo o escoamento superficial. E outra questão que é bem interessante é que além do cinza, que é a cor natural do concreto, a gente pode encontrar esses bloquetes em diversas outras opções de cores, como terracota, vermelho, cinza escuro, cor de tonalidade de camurça e também amarelo. Então é interessante a gente ter a possibilidade de fazer uma paginação de piso diferente e descontraída utilizando essas opções de cores. Bom, então como começar a pensar num projeto de pavimentação para uma área aberta? Eu tenho aqui um projeto de uma praça que a gente realizou para o escritório, que tem vários ângulos diferentes, bem comum da gente encontrar. Então aqui a gente tem a área do passeio público, e onde a gente tem que pensar também no posicionamento, na colocação do piso tátil. E aqui a gente tem uma praça que tem ângulos bem diferentes aí, era uma praça que tinha um monumento aqui, tinha um eixo visual bem interessante, que até foi executada conforme a gente recomendou. E a gente criou um eixo visual aqui então, para dar bastante destaque para essa localização do monumento. E também criamos algumas áreas de lazer, de descanso, que não vem ao caso. Nós estamos falando aqui da pavimentação. A primeira questão é a gente saber por onde passam os caminhos desse local, onde são as áreas pavimentadas e as áreas que são permeáveis, que têm vegetação. Por onde começar? Começamos sempre pela geometria mais regular que a gente tem. Então a gente começa assentando primeiro a calçada, porque a calçada tem um ângulo de 90 graus, onde a gente consegue ter uma referência. Nesse caso, uma calçada de concreto moldado em loco, com a colocação do piso tátil, e a gente vê então que a gente sempre tenta moldar, ajustar a peça de concreto que vai ser moldada em loco, ajustando as réguas necessárias para a gente vai ter junta também, no pavimento de concreto moldado em loco. Então, para ele não ficar, a gente não botar uma machura bem extensa aqui, só especificar que é concreto moldado em loco, ele vai acabar quebrando. Então a gente já
planejar, né, o local dessas juntas ajuda bastante a execução do projeto como um todo, tá? Então a gente começa pelo passeio, que é onde a gente tem uma geometria mais regular, e também um ângulo de 90 graus que pode orientar o nosso projeto. Num segundo momento, a gente vai começar também pelos lados que são mais regulares do projeto, nesse caso seria esse lado aqui. Então vamos pensar que essa praça aqui vai ter uma pavimentação regular de basalto 30 por 30, tá? Podemos pensar nesse tipo de pavimentação ou na pavimentação de bloco de concreto. Como é que a gente vai fazer isso? Vou começar aqui com uma achura, conforme eu faria aí o lançamento de um piso, é o que a maioria dos alunos acaba fazendo para entregar aí os projetos para a gente na faculdade. A gente escolhe ali um padrão, depois a gente clica, né, nos pontos internos e tá aqui, né? Tá pavimentado aqui com um tipo de pavimento bem regular, nessa tonalidade mais marrom e tá certo assim. Tá certo assim? Não tá. Por que não tá? Porque a gente não ajustou o ângulo o ângulo da achura de acordo com a colocação. Eu comecei colocando por aqui, ó, que até tem uma regularidade a partir desse ponto aqui, com corte desse lado, mas eu não ajustei o ângulo da achura de acordo com os demais espaços. Será que está adequado eu ter recorte em todos esses pisos aqui e aqui? Será que está adequado eu orientar esse ângulo da achura de acordo com esse local aqui? Não está. Então a gente tem que ir alterando o ângulo da achura de acordo com a colocação do bloco. Senão o que eu estou dizendo é que eu vou ter quebra. Aqui está praticamente na diagonal, ó. Eu vou ter um monte de peças na diagonal e o colocador vai ficar simplesmente maluco instalando esse pavimento aqui. Também a escolha depende do tipo do projeto, da geometria desses caminhos que a gente tem, né? O tipo de pavimentação também passa por isso. Então a gente vai voltar e reorientar os blocos de acordo com o sentido que eu tenho dos caminhos, né? É assim que a gente faz. Então, o único local onde está adequado, né, eu pensar nesse sentido é esse aqui, que eu defini aqui um zero, é uma geometria mais regular, e os demais eu vou orientar de acordo com o sentido e o ângulo dos caminhos, mesmo que a gente tenha quebras a partir daí. Então, aqui eu tenho um local de quebra, aqui eu tenho um local de quebra, aqui eu tenho um local de quebra, não tem uma continuidade dos pisos, a gente vai virando o pavimento e as achuras de acordo com os ângulos do projeto. Então, eu vou separar isso aí para a gente ter uma boa colocação. Vou fazer aqui para mostrar para vocês, então. Aqui eu vou colocar a achura, vou clicar aqui e aqui eu vou especificar um ângulo mais correto para essa achura ficar. Eu não sei direito, eu vou ir testando aqui qual seria o melhor ângulo. Eu poderia ter medido antes para acertar melhor aqui, mas a gente vai orientando, ó, de acordo, para a gente ter uma boa orientação. Agora eu acho que eu acertei, ó, coloquei ali um ângulo de 50 e aí a gente acabou tendo, ó, essa face aqui tá mais ajustada e a gente deixa a quebra para aquele lado. Então o que eu fiz? Eu ajustei o ângulo, defini essas duas faces aqui que são paralelas entre si, como a minha régua, e a partir delas a gente começa a colocação. Ah, professora, mas eu ainda tenho quebra aqui nesse tipo de piso. Sim, mas eu não tenho todas as peças com quebra. Eu tenho essas peças com quebra, algumas aqui do lado, que até dependendo da junta a gente pode eliminar, mas a gente tem a maioria das peças regulares, então o assentamento se torna muito mais simples, né, de ser feito. A gente só tem quebras nas bordas, o meio a gente acaba mantendo a peça com a sua geometria. Vamos testar agora nesse lado aqui. Aqui a gente pode também, né, definir uma achura, né, definir ali o sentido do ponto e aqui a gente vê que aquele ângulo de 50 que eu tinha colocado já não está mais funcionando, né? Eu vou colocar aqui um outro ângulo, acho que eu tenho que diminuir um pouquinho aqui, 45 de repente, também não deu, a gente vai tentando para definir bem o ângulo, ó. Aqui eu estou começando a acertar, ó,
mais ou menos isso aqui, ó. A gente manteve aqui uma regularidade um pouquinho maior, podia começar a partir desse zero aqui. Também tem como, ó, definir a origem, né, do ponto, eu posso definir a partir da onde que eu quero. Ó, já ficou mais regular e a quebra vai ficar para aquela borda ali que é mais irregular. Essa aqui não são duas linhas paralelas entre si, certo? Então a gente acaba tendo mais irregularidade nesse ponto e a partir daqui, aqui a gente tem uma geometria bem regular, ó. A gente consegue ter uma inserção de quadrante com uma certa regularidade. Então a gente vai virando o sentido da achura de acordo com a geometria do bloco. Então, eu espero, né? Esse projeto aqui, ele foi, na verdade, vou mostrar para vocês a planta de pavimentação, ó. Ele foi especificado todo, concreto moldado em loco, aqui muda a junta, ó, aqui essa peça é a única irregular que a gente tem. A partir daqui muda o sentido do moldado, né? Ó, aqui ele tá também geometria paralela nas faces, aqui ele tem uma sentido um pouco mais angular e toda essa volta aqui ele virou radial, né? A partir desse zero aqui onde tinha aquele monumento que eu comentei com vocês. Então aqui é uma planta de piso, pavimentação para ser executado lá no local conforme o projeto, que nesse caso foi todo especificado concreto moldado em loco. Aqui poderia ser porque a gente tem uma grande superfície de área drenante, né? Não é aquela área grande pavimentada, tudo isso aqui é grama, então não faz muita diferença o concreto moldado em loco ou um piso drenante, como por exemplo o bloquete de concreto, certo? Então eu espero que com esses exemplos vocês consigam entender como fazer paginação de piso para projetos de áreas externas, sempre orientando então de acordo com o sentido do caminho, minimizando as quebras de acordo com o tipo de pavimento que vocês escolheram. Eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês façam bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.